eu sou Fabiana Freitas e é um prazer ser sua companhia na leitura de Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Lembre de avaliar o vídeo e de deixar um comentário aqui embaixo para a gente poder se comunicar. E assim você ainda me ajuda a fazer o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e para que ainda mais pessoas tenham acesso a ele. Deus te abençoe. Iniciamos agora a quarta parte, Força Espiritual. Capítulo 10, Pondo em Ordem o Jardim. Ainda no início da Guerra do Vietnã, Howard Rutledge, um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, teve seu avião derrubado quando sobrevoava o Vietnã do Norte. Foi preso e passou vários anos nas mãos dos seus captores, sofrendo muitas torturas. Ao fim da guerra, foi libertado. E em seu livro, In the Presence of Mine Enemies, na presença dos meus inimigos, ele faz uma reflexão sobre as reservas morais de que dispunha e das quais retirara forças. Naqueles dias difíceis, quando a vida parecia quase insuportável, diz ele, abre aspas, durante os longos períodos em que era forçado a meditar, não foi difícil aprender a distinguir entre o que é importante e o que é supérfluo, o que é útil e o que é lixo. Anteriormente, nos domingos, por exemplo, eu passava o tempo trabalhando muito ou me divertindo e não tinha tempo para ir à igreja. Durante muitos anos, Phyllis, sua esposa, havia me chamado para ir ao culto com a família. Ela não implicava nem se irritava, mas sempre mantinha as esperanças. Mas eu estava ocupado demais, ligado demais em outras coisas, e não podia passar uma ou duas breves horas por semana pensando nas questões mais importantes da vida. Mas agora, ali estava eu, cercado por imagens da morte, cenas, sons e cheiros. Em pouco tempo, minha fome espiritual superava até a vontade de comer um bife. Eu queria saber mais sobre aquele aspecto do meu ser que nunca morrerá. Queria conversar com alguém sobre Deus, Cristo e sobre a Igreja. Mas no confinamento solitário de Heartbreak, o nome que os prisioneiros de guerra deram ao seu campo de concentração, não havia pastores, nem professores de escola dominical, nem bíblias, nem enários, nem grupos de crentes para me orientar e me confortar. Eu havia negligenciado completamente a dimensão espiritual de minha vida, e foi preciso ficar numa prisão para descobrir como é vazia uma vida sem Deus. Fecha aspas. Foi necessário que Rutledge sofresse as pressões de um campo de prisioneiros de guerra para que reconhecesse que havia em seu interior um setor central que ele negligenciara praticamente durante toda a vida. Eu chamo a esse setor de espírito. Outros o chamam de alma. Nós não podemos localizar fisiologicamente o setor espiritual do nosso mundo interior, mas ele existe. É eterno e é nele que gozamos de comunhão íntima com o Pai Celeste. Embora nosso espírito nunca perca sua natureza eterna, o fato é que pode encontrar-se em tal estado de desordem que se torna impossível o indivíduo ter comunhão com Deus. De um modo geral, isso produz um caos total nas outras facetas do nosso ser interior. Gosto do jeito como Wallace Hamilton fala do interior de um indivíduo e em seu estado natural. Diz ele, dentro de todos nós existe um bando de cavalos chucros querendo correr à solta. Os evangélicos, em geral, são teologicamente convictos acerca da existência da alma, mas a verdade é que muitos deles têm problemas com relação à qualidade da vida que há nela. Ou pelo menos, essa é a impressão que tenho quando converso longamente com aqueles que se dispõem a falar de sua atuação espiritual. Há muitas pessoas que se acham amargamente insatisfeitas com o nível de sua comunhão com Deus. Um comentário típico que ouço muitas vezes é: sinto que muitas vezes parece que não consigo chegar até Deus.
As pessoas cujo espírito não está em ordem raramente têm serenidade interior. Algumas tomam por tranquilidade um estado que na verdade é apenas uma dormência ou um vazio espiritual. Outras sofrem de inquietação, uma sensação de que nunca conseguirão corresponder às expectativas de Deus em relação a elas. Uma preocupação que muitos revelam é com sua incapacidade de manter um bom ritmo espiritual, que resulte em atitudes e desejos espirituais mais ou menos constantes. Um jovem certa vez fez o seguinte comentário: "Eu começo a semana cheio de boas intenções, mas já por volta da quarta-feira pela manhã perco o interesse. Simplesmente não consigo manter um nível satisfatório em minha vida espiritual. Então estou chegando a um ponto em que me sinto cansado de tentar." A fórmula rápida. Quando estudamos a história dos grandes vultos da Bíblia, às vezes até temos inveja deles. Pensamos em experiências como a da sarça ardente para Moisés, a visão de Isaías no templo e a confrontação de Paulo com Cristo na estrada de Damasco. Foram começos gloriosos para homens de grande nobreza e de vitalidade espiritual. E somos tentados a pensar: se eu tivesse uma experiência semelhante à deles, minha vida espiritual ficaria perfeita para o resto da vida. Achamos que, se vivêssemos uma dessas experiências de êxtase espiritual, que ficasse indelevelmente impressa em nosso consciente, iríamos crescer muito em espiritualidade. Pensamos que depois de um toque espetacular de Deus, que nos impressionasse bastante, nunca mais seríamos tentados a duvidar de nada. Essa é uma das razões por que muitos crentes são tentados a procurar uma espécie de fórmula rápida, entre aspas, que faça com que Deus lhes pareça mais real e mais próximo. Alguns se sentem profundamente abençoados quando ouvem um desses pregadores exaltados a derramar com veemência acusações e censuras, e disso lhes provém um forte senso de culpa. Outros ficam à procura de experiências emocionais que os elevem espiritualmente e os deixem em estado de arrebatamento. Por vezes, damos uma olhada no período de louvor das igrejas de hoje, chamado de moderno, e ficamos sem saber o que realmente está se passando. As pessoas se acham como que embaladas naquela música ritmada, repetitiva e num volume incrivelmente alto. Será que é louvor mesmo ou uma experiência mais ou menos hipnótica, que simplesmente as ajuda a esquecer os problemas e a rotina da vida diária que deixaram lá fora? E existem também aqueles que mergulham em intermináveis rondas de estudo bíblico, pensando em encontrar na busca da doutrina pura um modo de entrar numa comunhão mais satisfatória com Deus. Ainda outros buscam a espiritualidade, tornando-se superativos na igreja. Geralmente, cada um escolhe uma forma de preencher seu vazio espiritual, que mais se harmonize com seu temperamento. Isto é, cada um escolhe aquilo que lhe fala mais de perto no momento e o faz sentir-se em paz. Mas o fato é que a média dos crentes, pessoas como eu e você, provavelmente não passa por confrontações tão contundentes como alguns casos da Bíblia. Nem tampouco ficaria satisfeita com tais experiências. Se quisermos cultivar uma vida espiritual que nos satisfaça, teremos de encará-la como uma disciplina, assim como a de um atleta que exercita seu corpo preparando-se para uma competição. Uma coisa é certa: se não tomarmos a firme deliberação de exercer essa disciplina espiritual, chegará o dia em que nos arrependeremos muito de não havermos aceitado esse desafio. Como foi o que aconteceu a Howard Rutledge. O cultivo desse jardim. Como podemos descrever esse setor, esse território espiritual,
onde os encontros quase são sagrados demais para serem postos em palavras. Tirando as definições teológicas, resta-nos apenas uma série de metáforas. Davi, nos Salmos, estava pensando metaforicamente quando descreveu seu espírito como um pasto, onde Deus, o pastor, conduzia a ele, a ovelha. Nessa metáfora, vemos águas tranquilas, pastos verdejantes e mesas abarrotadas de alimentos de que poderia servir-se com toda a segurança. Era um lugar, dizia Davi, em que a alma se sentia restaurada. O poeta cristão William Cowper, que viveu no século XVII, empregou a metáfora de uma lagoa tranquila. Uma vida cheia de turbulência e barulho pode parecer, para quem a vive, sábia e louvável. Mas a sabedoria é uma pérola mais facilmente encontrada em águas tranquilas. Para mim, a melhor metáfora desse setor espiritual interior é um jardim, um lugar amplo, cheio de paz e tranquilidade. É nesse jardim que o Espírito Santo entra para se revelar a nós, para dar-nos sabedoria, para nos aprovar ou repreender, dar-nos incentivo ou orientação e instrução. E quando tudo está em perfeita ordem ali, ele é um lugar silencioso, sem muita agitação, sem ruídos poluidores, sem confusões. Mas esse recanto interior também é muito vulnerável e, se não for devidamente cuidado, logo será invadido por uma vegetação indesejada. E Deus não vem caminhar em locais que se encontrem em desordem. É por isso que quando uma pessoa não cultiva bem o seu jardim interior, diz que ele está vazio. Era esse exatamente o problema de Howard Rutledge, quando os tormentos da prisão Heartbreak eram mais intensos. Vivia um nível de tormento de crise devido ao isolamento total, aos frequentes espancamentos e ao declínio da saúde. A que recursos ele poderia apelar para que o sustentassem naquela hora? Pelo que ele próprio diz, nos anos anteriores, havia desprezado suas oportunidades de armazenar forças e determinação em seu espaço interior. Eu estava ocupado demais, ligado demais em outras coisas, diz ele, e não podia passar 1 ou 2 breves horas por semana pensando nas questões mais importantes da vida. Mas apesar de tudo, ele tinha alguma coisa recolhida na infância e foi isso que ele rebuscou e cultivou. De repente, Deus era uma pessoa muito significativa e muito real para ele. Colocar em ordem essa dimensão espiritual de nosso mundo interior equivale, então, a fazer o cultivo dela. É trabalhar cuidadosamente o solo espiritual. O jardineiro revolve a terra, arranca os matos, planeja como vai utilizar os canteiros, semeia, rega e aduba as plantas. E depois se deleita com o que seu pomar produz. Tudo isso compreende o que chamamos de disciplina espiritual. Gosto muito das palavras do irmão Lourenço, um grande pensador cristão que viveu muitos séculos atrás e que empregou a metáfora de uma capela. Diz ele, abre aspas, não é preciso estar sempre na igreja para estar em comunhão com Deus. Podemos transformar nosso coração num pequeno templo, ao qual vamos nos recolher para ter uma suave, humilde e terna comunhão com Ele. Todos podem ter essas conversas particulares com Deus, alguns mais, outros menos. Ele conhece a nossa capacidade. Comecemos logo. Talvez Ele só esteja esperando que tomemos essa decisão de todo o nosso coração. Ânimo! Nosso tempo de vida é muito curto. Fecha aspas. Comecemos logo, é o que nos aconselha o irmão Lourenço. O tempo é curto. A disciplina do Espírito tem que ser iniciada agora.
Privilégios que podemos perder. Se não começarmos logo essa disciplina, perderemos um bom número de privilégios que Deus reservou para nós, com o objetivo de nos proporcionar uma vida mais plena. Um deles, por exemplo, é que nunca aprenderemos a ter uma perspectiva eterna e infinita da realidade, e que, pela maneira como Deus nos criou, deveríamos ter. Nossa capacidade de julgamento ficará substancialmente reduzida. Davi nos revela um pouco dessa perspectiva da eternidade quando fala que os reis da terra criam movimentos e sistemas com os quais pretendem destronar a Deus, em Salmos 2:2. E se ele não tivesse uma perspectiva correta sobre um Deus eterno e soberano, que ele descreve como estando nos céus, rindo dessas inúteis maquinações dos homens, ele poderia ter ficado intimidado com esses reis e seus movimentos. Mas o que aconteceu? Ele não teve medo, mas quem não tiver essa visão da eternidade poderá temer. Um segundo privilégio que não teremos se o setor central do nosso interior não estiver disciplinado será uma amizade vital e vivificante com Cristo. E nisso Davi também é um bom exemplo. Ele teve plena consciência de que perdera o seu contato com Deus ao pecar com Batseba. E não suportou por muito tempo essa situação. Foi logo correndo para Deus, com um brado de confissão e uma súplica de restauração. Aquela intimidade com o Senhor era de enorme importância para ele. Um terceiro privilégio que perdemos por causa de um espírito em desordem é o temor que nos advém do nosso senso de responsabilidade diante de Deus. Começaremos cada vez mais a nos esquecer de que tudo o que temos e somos vem de suas bondosas mãos e cairemos no erro de pensar que tudo é nosso. Foi o que aconteceu com Uzias, rei de Judá, que gozava de um belo relacionamento com Deus, mas depois deixou que isso acabasse. 2 Crônicas 26. Em consequência desse erro, seu orgulho aumentou, o que o levou a um vergonhoso declínio. Começara como um herói, mas terminou como um louco. E o que provocou tudo foi o caos e a desordem que se estabeleceram em seu espaço interior. Em quarto lugar, a ausência de ordem em nosso espírito implicará também a perda da consciência de nossas verdadeiras dimensões em relação ao Criador. E assim sendo, esquecemos o nosso valor perante Deus e a nossa condição especial de filhos dele. Quando nos esquecemos dessas coisas, caímos nos erros cometidos pelo filho pródigo e acabamos fazendo uma série de decisões desastrosas com dolorosas consequências para nós. E por último, não ter ordem no âmago do nosso ser geralmente nos deixa com poucas reservas espirituais e pouca energia para suportarmos os momentos de crise, os fracassos, humilhações, o sofrimento, a morte de um ente querido ou a solidão. Foi essa a situação desesperadora em que se encontrou Rutledge. Mas como foi diferente a situação de Paulo na prisão romana? Todos o haviam abandonado por razões válidas ou não, mas ele tinha certeza de que não estava sozinho. E de onde lhe vinha essa certeza? Vinha dos seus muitos anos de disciplina espiritual, durante os quais cultivara seu jardim, criando um lugar onde podia se encontrar a sós com Deus, por pior que fossem as adversidades do mundo exterior. O que será preciso? Quando cultivamos bem esse jardim e o Espírito de Deus se acha presente nele, as colheitas se tornam regulares. E que frutos colhemos? Colhemos bens, tais como a coragem, esperança, amor, resistência, gozo e muita paz. Temos também uma inusitada capacidade de exercer autocontrole, a habilidade de saber discernir o mal e descobrir a verdade. É como diz o autor de Provérbios:
porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Provérbios 2, 10 a 12. Richard Foster faz uma citação de Thomas Kelly, um dos autores que mais aprecio, que diz o seguinte, abre aspas, todos nós sentimos o peso de muitas responsabilidades e procuramos cumprir todas elas. E nos sentimos infelizes, intranquilos, constrangidos, oprimidos, receosos de sermos incompetentes. Às vezes, temos a impressão de que existe uma forma melhor de viver, uma vida mais rica e mais profunda, diferente dessa existência apressada que levamos, uma vida de calma, serenidade, paz e poder. Se ao menos pudéssemos refugiar-nos nesse recanto tranquilo. E já vimos pessoas e conhecemos algumas que aprenderam a viver nessa atmosfera, onde os diversos interesses da vida, às vezes tão opressivos, acham-se bem integrados, onde se pode dizer não e sim, com toda a segurança. Kelly exprime isso muito bem. Ah, se pudéssemos refugiar-nos nesse recanto tranquilo. Em todos esses séculos de cristianismo, os grandes místicos cristãos foram os que levaram mais a sério essa questão da disciplina espiritual. Eles a estudaram, praticaram-na e, em alguns casos, a levaram a extremos perigosos e doentios. Mas o fato é que sabiam que regularmente precisavam afastar-se um pouco da rotina da vida para buscar a Deus em seu jardim interior. E eles nos revelaram que os cultos e as cerimônias religiosas não eram o lugar mais apropriado para isso. Cada crente teria de encontrar seu próprio santuário, suas águas tranquilas, seu jardim interior, diziam eles. Não havia outra alternativa. Jesus foi uma pessoa que, sem dúvida, cultivou essa disciplina do espírito. Davi também a buscou, sabemos disso. E, assim, também fizeram os apóstolos e assim fez Paulo, que disse o seguinte a respeito de suas atividades rotineiras. Assim corro, também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 26 a 27. E será que hoje não barateamos, entre aspas, um pouco essa disciplina espiritual? Conversamos sobre a importância da hora silenciosa, um momento devocional diário que muitas vezes está reduzido a um sistema ou método rápido e super simplificado. E resumimos tudo a uns 10 ou 30 minutos de exercício espiritual, dependendo da quantidade de tempo que dispomos. E além disso, utilizamos manuais de estudo bíblico, manuais devocionais, livretes devocionais e listas de oração bem organizadas. Tudo isso é muito bom, acho que é até melhor que nada, mas está longe de ter a mesma eficiência da comunhão espiritual que os místicos ensinavam. Não faz muito tempo, uma importante revista evangélica me contatou para pedir que passasse um dia em companhia de um notável líder evangélico de outro país, que se achava em visita à nossa cidade, Austin. Queria que eu o entrevistasse procurando saber tudo o que pudesse a respeito dele, para que os líderes tivessem maior conhecimento de sua pessoa. Liguei para aquele líder solicitando permissão para a entrevista. E sobre o que deseja conversar? Indagou. Pensei que poderíamos conversar sobre suas experiências de pregador, escritor, teólogo, respondi. Talvez pudéssemos falar também sobre suas opiniões acerca da família, amizades, de sua prática espiritual. Sobre minha prática espiritual? Interrompeu ele. Respondi.
Muitas pessoas gostariam de saber alguma coisa sobre os seus métodos de comunhão com Deus, expliquei. E nunca me esqueci da resposta que me deu. Essa faceta de minha vida é muito íntima. Não posso falar dela com ninguém. Ainda acho que muitos de nós, obreiros mais jovens, poderíamos aprender muito com a experiência daquele homem. Contudo, entendi o que ele estava querendo dizer. Esse aspecto do seu mundo particular era exatamente o que o nome dizia, exclusivamente particular. Havia sido cultivado em secreto e iria continuar assim. Somente ele e Deus partilhavam desse mundo, sozinhos. Não poderia reduzi-lo a um sistema de regras para ser adotado por outros e incorporado à experiência pessoal deles. Volta e meia, recordo-me de como aquele homem relutou em expor sua vida interior, não deixando que eu a sondasse na profundidade que desejava. Talvez fosse porque ele era de outra nacionalidade. Pode ser que não compreendesse a curiosidade dos norte-americanos e nossa mania de falar sobre as nossas questões particulares, mesmo correndo o risco de nos expor excessivamente. Fico a me indagar se não nos revelamos demais em livros ou artigos de revistas. É possível que contemos uns aos outros fatos que deveríamos reservar apenas para a nossa comunhão com Deus. Isso é só um pensamento que me ocorreu. É algo em que pelo menos eu preciso meditar. O que será preciso para que comecemos a cultivar o jardim interior do nosso mundo particular? Será que precisaremos passar por grandes sofrimentos? Será que é isso que a história está sempre revelando? As pessoas só buscam a Deus quando se acham sob grandes tensões e não tem mais ninguém a quem possam recorrer. Os que se acham cercados de bênçãos, entre aspas, tendem a se deixar levar pelas correntezas da vida. E é por isso que às vezes questiono a aplicação da palavra bênção a certas situações. É claro que algo que faz com que negligenciemos o cultivo do nosso jardim interior não pode ser de fato uma bênção. Será que só apreciaremos a importância desse espaço interior quando nos virmos diante da morte, ou da derrota, ou de humilhações? Mas a ordenança está aí, e está também no exemplo dos grandes santos de Deus, na Bíblia e na história da Igreja. Quando pomos em ordem nosso mundo espiritual, estamos com isso preparando um lugar para Deus, onde Ele possa entrar e falar conosco. E quando ouvirmos a sua voz, veremos que é diferente de tudo que conhecemos. Foi isso que Howard Rutledge aprendeu, mas primeiro teve de passar pela terrível experiência de ser prisioneiro de guerra. O irmão Lourenço diz: comecemos logo. Thomas Kelly nos aconselha: refugiemo-nos nesse recanto. Cristo nos diz: aprendei de mim. Como é que se dá esse disciplinamento do espírito?